Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano da Escola Anália Simões. Aqui é o professor Odilon Pimentel. Hoje, dia 11 de agosto, nossa 13ª semana. Vamos lá, o que é que a gente vai ver hoje? Muito bem, desde a semana passada, algumas semanas que a gente vinha estudando sobre as células, a gente aprendeu que todos os seres vivos são formados por células. É bom lembrar que a gente estudou que os vírus são seres acelulares, eles não são formados por células. Agora nós vamos estudar um grupo de seres vivos que são pluricelulares. Vocês lembram que são seres pluricelulares, né, formados por muitas células. E é um grupo de seres vivos muito interessante, do qual nós seres humanos fazemos parte. São os animais. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo sobre os animais, começando dos animais mais simples que existem, os mais simples até os mais complexos, certo? Aqueles que são mais, digamos assim, eles têm mais sistemas, são mais complexos, né? Eles têm mais, formados por tecidos diferentes, a estrutura celular deles são mais organizados, mas todos eles são animais. Então a gente vai começar pelos animais mais simples. Então nosso estudo agora vai ser voltado para os animais. Nosso planeta possui grande diversidade de seres vivos. Nossa, são milhões de espécies de seres vivos, né? Entre eles os animais, as plantas, as bactérias, os protozoários, os fungos. São muitos grupos. O grupo que a gente vai estudar hoje é o chamado reino animal. E os animais são alguns deles, claro. A partir de agora estudaremos o reino animal e alguns dos grupos que formam esse reino animal. A gente vai começar pelo grupo de animais mais simples que existem na natureza. São os poríferos. Nossa, que nome difícil. É difícil esse nome, poríferos. Os poríferos são popularmente conhecidos como esponjas. Tem até um desenho animado aí do Bob Esponja, né, que vive no fundo do mar, mas parece que fizeram ele mais parecido com a esponja de lavar prato do que com a esponja que vive dentro dos oceanos, lá nos oceanos. Parece mais uma esponja de lavar prato. São considerados os animais mais simples que existem, né? Então, se perguntar qual é o animal mais simples, é um grupo, né? Desse grupo existem várias espécies, porque os poríferos não é uma espécie. Os poríferos é um grupo de espécies, né? É um grande grupo de espécies diferentes, mas que possuem essas características que a gente vai estudar. A maioria desses animais são marinhos, vivem debaixo d'água, né? E se fixam em substratos como rochas ou corais. Então, ali nas rochas, nas pedras, né, que ficam ali debaixo da água do oceano, existem fissuras, rachaduras que eles se prendem ali, vão se prendendo. Então a maioria desses animais são marinhos, como a gente viu. O nome porífera, que a origem da palavra porífero, faz referência à estrutura do corpo desses animais, formado por diversos poros. Por isso o nome poríferos, porque eles têm vários buraquinhos que a gente chama de poros. Então os poríferos adultos, eles vivem fixos, presos no substrato, ou seja, presos nas rochas ou presos nos corais, e se alimentam por filtração. A água vai passando, a gente vai ver a foto deles aí, eles têm uma abertura logo no topo, a água vai passando por ali, vai passando pelos tecidos dele e o porífero, né, como as esponjas do mar, ele vai retendo partículas que estão na água e vai se alimentando dessas partículas de alimento que passam com a água. Então eles vão filtrando, vão retirando essas partículas que servem de alimento. Olha aqui os poríferos, né? As esponjas, não existem várias espécies diferentes, mas a água naturalmente vai passando por aqui e vai saindo e vai filtrando as partículas que estão presentes na água. A gente nem consegue visualizar essas partículas, são às vezes partículas microscópicas, muito pequenininhas. E elas vão ficando retidas e ele vai se alimentando dessas partículas. Por incrível que pareça, isso aqui é um animal, não é uma planta. Lembrando, ele é heterótrofo, ele não produz seu próprio alimento, ele é pluricelular, certo? Ele não é capaz de produzir seu próprio alimento, ele se alimenta dessas partículas que ele filtra da água dos oceanos, certo? Então, é o primeiro grande grupo de animais que a gente estudou, né, que a gente está estudando, são os
poríferos, que são muito conhecidos como as esponjas do mar. Tá vendo que Bob Esponja não se parece com isso aqui? Fizeram Bob Esponja mais parecido com esponja de lavar prato. Não tem nada a ver com essas esponjas, né? Agora a gente vai estudar um segundo grupo de animais. Hoje nós vamos estudar 2 grupos de animais. Né, os poríferos, que a gente acabou de estudar, que são representados pelas esponjas do mar, né, são os animais mais simples, que parecem plantas, mas não são. Inclusive se alimentam das micropartículas presentes na água. E agora a gente vai ver os quinidários, que é outro grupo de animais constituído por outras espécies. Os quinidários são animais que, em sua maioria, habitam mares e oceanos também, assim como os poríferos, e podem viver sozinhos ou associados a outros indivíduos, formando colônias, são grandes grupos de indivíduos, que podem alcançar vários metros de comprimento. De acordo com a estrutura do seu corpo, os quinidários podem ser pólipos ou medusas. Pólipos ou medusas. A gente vai ver a diferença entre pólipos ou medusas. Tanto pólipos quanto medusas possuem tentáculos. Vocês estão vendo os tentáculozinhos aqui, ó, como se fossem esses rabinhos aqui, essas estruturas, são os tentáculos, né? Não é rabinho, são tentáculos, né? E eles são animais. Aqui está até indicando onde é que fica a boca deles, olha só. Nem dá para ver direito onde é a boca deles, né? Então, as medusas, como as águas-vivas, exemplo isso aqui, ó, é uma medusa, uma água-viva, se movimentam livremente no ambiente. A medusa se movimenta, enquanto os pólipos, como por exemplo um tipo de pólipo chamado anêmonas do mar, podem se locomover, mas também podem se fixar ao substrato, ou seja, pode se fixar a rochas e a corais. Então pode ficar presos neles também. Então olha só uma medusa. Tá vendo? Qual é o grupo de animais que a medusa pertence, que a água-viva pertence? Aos quinidários, né? Então vocês têm que saber lá, as esponjas do mar pertencem ao grupo dos poríferos. A gente agora está vendo uma espécie aí, a água-viva, né? Que pertence ao grupo dos poríferos? Não, pertence ao grupo dos quinidários. E aqui a gente está vendo aqui, ó, um pólipo, né? Uma anêmona do mar, por exemplo, que fica fixa aqui na rocha, né, e ela usa esses tentáculos para capturar. Então, estão percebendo que a água está cheia de partículas, ó, ela está turva, né, e ele fica se alimentando dessas partículazinhas que estão aqui, né, que vai passando aqui na água. Ok? Agora tem que ter muito cuidado com esses animais, porque alguns deles, por exemplo, algumas espécies de águas-vivas, podem matar as pessoas. Tem um tipo de água-viva, uma espécie, né, de quinidário água-viva muito pequenininho, que ele pode matar uma pessoa. Em questão de minutos, dependendo da espécie. Os quinidários apresentam células especializadas que, quando em contato com a pele humana, liberam um líquido tóxico que contém substâncias chamadas de urticantes e que podem causar irritação e queimaduras à pele do ser humano. Essas células auxiliam na captura de alimento e na defesa. Algumas pessoas que estavam tomando banho de mar encostaram, por exemplo, nessas espécies de águas-vivas, olha só como ficou a pele delas, né? Algumas espécies que chegam a causar um estrago maior que esse, levando até a morte em questão de minutos, assim, são muito venenosas, certo? Causam uma reação alérgica na pele estrondosa, absurda, certo? Então tem que ter muito cuidado quando a gente vai tomar banho no oceano, procurar saber se um dia você for na praia, alguém te levar na praia, procurar saber se lá não tem tubarão e água viva, para não acontecer o que aconteceu com essas pessoas, ok? Por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Dê um like aí no vídeo, se ainda não curtiram a página, curtam. É isso aí, até a semana que vem, um grande abraço para cada um de vocês, tchau.